um assunto importante. O Dia de Finados deixa muitas pessoas mais pensativas, com saudade de alguém especial que já não está mais aqui. A pandemia da Covid-19 também fez muitas vítimas da doença e a gente sabe, né, que é muito doloroso para quem perdeu um familiar ou um amigo querido. E ainda mais nessa situação, nesses casos, a falta da despedida abre um vazio ainda maior e mais difícil de ser superado. Mas é preciso, sim, viver o luto para passar por essa situação e seguir adiante. E eu vou conversar hoje com a Leila, que é psicóloga, psicanalista. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso Ver Mais. Um ótimo feriado para você. Obrigada, boa tarde. A morte, como dizem, é a única certeza que a gente tem. Mas parece que quando chega, a gente nunca está preparado, né, Leila? De fato, Flávia, a gente não está preparado e também não somos preparados para esse momento, embora seja a única certeza que a gente tem na vida, de que cada minuto que a gente está aqui não é um a mais, mas sim um a menos, né? E a gente não costuma muito parar para pensar nesse momento até ter a primeira experiência de perda, né, de alguém querido e próximo. Você acha que falta nas famílias uma conversa sobre a morte, sobre o tema? Sim, as pessoas não falam muito, né, e também não querem se acostumar com essa perda ou ausência, né? Então é importante sempre a gente, no momento que acontece a morte da pessoa conhecida ou querida ou parente, né, enfim, que a gente pense em tudo que viveu com aquela pessoa, né? E não fique presa ali naquele momento da despedida. Então é importante, como se o luto fosse uma fotografia de um espaço de tempo do nosso percurso durante a vida e que é um momento que a gente vai precisar elaborar aquela perda, aquela ausência, saudade. Então a gratidão é uma palavra que costuma nos ajudar nesse momento, né? A ser grato, não importa se eu tive a oportunidade de viver um mês com aquela pessoa, 2 dias, uma semana, 10 anos, uma vida, né? Eu preciso ser grata por aquela troca, por aquela experiência. Então, isso costuma trazer um conforto para a gente, né? E outra questão que é muito importante é a fé, né? A gente precisa ter alguma crença religiosa, isso também nos conforta, ajuda, porque normalmente a gente, quem está envolvido, né, com alguma crença, costuma pensar na morte como uma despedida, né, um até breve, a gente se reencontra em outro momento, em outra vida, enfim. Então, nesse dia de finados, as pessoas, a gente costuma ouvir muito, né, padres, pastores, enfim, nos centros espíritas, aí depende, né, da crença de cada um, mas a gente escuta essa fala, né, dessa passagem e desse momento que é tão importante e difícil ao mesmo tempo. Mas é importante passar por essa dor, porque a gente vê também que tem pessoas que às vezes querem superar muito rápido e acaba maquiando, escondendo mesmo aquele sentimento. É importante? E tem um prazo ou é diferente para cada pessoa? Então, a morte é um processo natural da vida, né? Então, não tem como a gente negar esse processo ou fazer de conta que ele não existe ou que está tudo bem. Quando acontece isso, os familiares ou as pessoas que estão no entorno desse ser enlutado, né, que está vivendo esse momento do luto, precisa estar atento a determinados sinais, né? Prestando atenção em como aquela pessoa vai reagir a essa experiência diante desse sentimento. Não existe um tempo, né? Cada sujeito tem a sua particularidade, a sua singularidade, então cada um vai elaborar ao seu tempo, ao seu modo, mas é importante para definir um luto normal dentro de um processo ou de um luto patológico, a questão das respostas, as reações que esse sujeito vai dar diante da própria vida para dali para frente, né? Então, assim, se ele volta a estudar, se ele volta a trabalhar, se ele se alimenta, dorme, enfim, se ele continua na sua vida social, e as oscilações, né, são naturais de humor, né, do sentimento. Eu vou ficar mais embotada, mais entristecida, ou tem pessoas que, ao contrário, ficam
querendo não se haver, né? É bastante comum a gente ouvir assim, pais às vezes, né, falando quando, por exemplo, um filho perdeu o pai e a mãe vai na consulta, né, na sessão, dizendo que está estranhando porque o filho parece não estar fazendo de conta que aquele momento não aconteceu, mas às vezes é o momento dele, ele ainda não quer elaborar aquilo. Então, o tempo vai trazer essa saudade, a lembrança. O que é importante, a família abrir o canal para essa comunicação, né? As pessoas às vezes ficam assim, ai, não sei se vou visitar, o que que eu falo. É um processo natural, gente. Então, assim, é se colocar no lugar do outro, pensar no que seria possível de acolhimento, né? Nessa questão da morte, essa situação de pandemia que a gente viveu e está vivendo ainda, foi muito cruel pela rapidez. Eu tenho um primo próximo de 1º grau que morreu e eu fiquei sabendo na quinta que ele foi internado, ele morreu no sábado. Então, assim, apesar de não ter um convívio diário, você já fica com aquele choque, né? E a minha tia, ela tem muita fé, a mãe dele. E isso ajuda muito, assim. A gente olha para ela e a gente fica impressionada com a força, com a fé que ela tem. E ela explica, são dias bons, que ela lembra dele, são dias ruins, que ela lembra que a filhinha dele não tem mais pai, e assim ela vai seguindo. E a gente vai se acostumando com essa falta, né, no decorrer do processo que continua de vida. E aí fica essa saudade, essa lembrança, né, desses registros, como realmente fotografias, né? Então, isso é importante, a gente ter essa experiência e se permitir também. Às vezes as pessoas acham que não podem ficar tristes ou que é muito tempo para ficar chorando. Não existe muito isso, só precisa ver se o sujeito realmente, para diferenciar, né, do que é natural e do que é patológico, a reação dele diante dos comportamentos naturais na vida. E os pertences pessoais, assim, dessa pessoa querida, né? A gente tem as roupas, tem em casa porta-retrato. Você acha que a gente deve manter isso por quanto tempo ou deve guardar? Tem alguma recomendação, assim, para ajudar as pessoas? Ou também é de cada um? Então, né, o bom senso, né, a gente precisa pensar assim no bom senso e no sentimento que envolve aquele simbolismo, né, porque é natural a gente querer, de repente, guardar, ter uma memória afetiva próxima da pessoa que já não vai mais estar ali enquanto matéria, né? Então, você guardar alguma coisa que tenha uma representatividade ou algumas coisas é natural, é sadio, faz bem, né? Nos aproxima dessa lembrança, né? Que não precisa só ser aqui e aqui, né? Mas pode ter uma materialidade ali naquele objeto. Agora também não é bacana, né? Você às vezes ouvir, tem pessoas que não mexem no quarto, né? Passa-se ano e está tudo exatamente ali. Então, quer dizer, essa pessoa está tendo dificuldade na elaboração desse luto e aí, de repente, seria indicado uma ajuda, uma escuta. Você fala, assim, da falta de conversa, né, da família. E como falta? Porque, assim, só de conversar sobre o luto, sobre a morte, gente, dá um frio na barriga, assim, dá um aperto no coração. E é impressionante. A gente está, né, diante da Covid-19, são milhares de famílias, de mães, de pais, de amigos, enfim, de avós, netos, né, que se foram, que perderam. E o Covid é difícil porque a gente não tem oportunidade, às vezes, de passar pelo rito, né, fúnebre, rápido, né, de você poder se despedir da pessoa. Então, ainda tem essa questão nos dias atuais, que também é uma dificuldade. E, mais uma vez, a importância daí de você não se isolar, de você, da maneira que conseguir... E pedir ajuda, né, pedir Leila? ajuda, é muito tá importante. perto. Essa ajuda de amigos, essa ajuda profissional, né? Sim. Que eu acho que um profissional, uma terapia, auxilia demais nesse momento. Sim, porque quando você não consegue elaborar, né, a gente fala muito nas doenças que vêm da psique, mas que passam pelo corpo. Então, a gente somatiza, né, adoece de outras maneiras. Então, dentro desse processo de luto, que não tem um tempo certo, é importante a gente estar atento aos sinais do corpo, ou a família, ou quem está próximo da pessoa enlutada, perceber isso, né, para poder ajudar. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que a nossa conversa auxiliou muita gente hoje. Obrigada.
Até a próxima. Até a próxima. Vamos mudar de assunto, gente, porque hoje também é dia de Pet News por aqui e agora vamos conhecer um animalzinho ou animalzão, que não é nada comum.